sou a Nina Gomes, eu sou especialista em marketing no Instagram e eu ajudo especialmente mulheres a alcançarem a tão sonhada independência financeira, usando o Instagram como a principal fonte, principal instrumento de divulgação do que essas mulheres vendem, e muitas delas já chegaram a atingir até 6 vezes mais o faturamento de antes do Instagram. Na live de hoje, eu quero falar com vocês sobre uma limitação, sobre um obstáculo que muitos de vocês colocam no caminho de vocês quando o assunto é vender no Instagram, alavancar os negócios. Durante esses 2 dias de desafio, eu percebi que muitas pessoas têm essas crenças de que, nossa, é muito difícil. Esse desafio eu não vou fazer não, porque esse é muito difícil pra mim. Eu sei que dá resultado, eu confio no que você tá falando, eu acredito no que você tá falando, Nina, mas esse é muito difícil pra mim, esse eu não vou fazer não. E eu vi também pessoas que começaram a falar assim, nossa, esse é muito difícil, mas eu vou me desafiar e vou fazer. E essas pessoas ficaram extremamente felizes por terem ultrapassado essa barreira, por terem elas mesmas vencido esse obstáculo. E o que é isso, gente, que te impede de prosseguir? O que é isso que te faz acreditar que você não vai dar conta, de que não é você, de que você não merece? São as crenças limitantes, as famosas crenças limitantes. As crenças, elas são criadas a partir de coisas que a gente vê, que a gente sente, que a gente vive, e a partir dessas circunstâncias, né, que acontecem na nossa vida, a gente conclui que determinadas coisas são verdades absolutas, mesmo que elas não sejam. Então, em algum momento da sua vida, você que acha que você não dá conta, que é demais pra você, que, pelo amor de Deus, Instagram é coisa pra gente muito inteligente, eu não sou capaz, eu não sou inteligente, em algum momento da sua vida você assumiu isso como verdade. E a notícia que eu tenho pra te dar é que quanto mais longa for essa crença, quanto mais antiga essa crença for, mais difícil é de você transpor essa crença, de você transformar essa crença limitante em algo que te impulsione, mas não é impossível. E nessa live de hoje eu quero falar com você sobre isso, eu quero compartilhar com vocês todas as crenças que eu já vivi, porque eu já escutei muita gente falando assim, tá, Nina, mas pra você é fácil, você é a Nina, você já estudou fora, você já fez isso, você já fez aquilo, mas pra mim não, eu não tive as mesmas oportunidades. E eu quero vir aqui mostrar a minha vulnerabilidade. Hoje eu tô aqui para me colocar numa posição vulnerável, onde eu vou mostrar para vocês as minhas fraquezas, onde dói, onde foi difícil para mim, as crenças que me acompanharam desde muito tempo, para mostrar para vocês, não é para me colocar como alguém que seja melhor do que ninguém, mas para mostrar para vocês que é possível, tá? Que dá para fazer sim, que dá para você transformar todas essas crenças em algo que vai te impulsionar, que vai te levar cada vez mais longe. O problema das crenças, gente, além de te travar para muita coisa, as crenças, elas são como um imã. Eu costumo dizer muito aqui no perfil que a gente atrai aquilo que a gente vibra. Quando um aluno, isso aconteceu ontem na mentoria e foi assim, muito claro para mim, ficou muito claro uma crença de uma aluna. Ela pôs na cabeça de que uma determinada atividade lá era muito difícil. Muito difícil, muito difícil. E lá no curso, né, no Descomplica Instagram, as Descomplicadas estão aí pra falar se eu tô mentindo, as coisas são muito mastigadinhas, o passo a passo tá todo lá, o que fazer primeiro, o que fazer depois, tudo em vídeo, e ainda assim, as alunas vão para uma mentoria semanal e lá elas levam dúvida e a gente mastiga ainda mais para ficar bem tranquilo e bem fácil, porque a minha promessa quando eu entrego o curso é que qualquer um pode ter sucesso no Instagram, qualquer um que aplicar o método, independente do que venda, independente se entende de internet, independente se tem intimidade com esse mundo louco das mídias sociais, vai ter sucesso no Instagram, basta aplicar o método. E aí essa aluna, ela assistiu 500 mil vezes a aula
E ela me comunicava, né, mesmo antes da mentoria, olha, eu já assisti várias vezes, eu não consigo, eu já assisti, eu não consigo, não dá certo. Falei, vamos pra mentoria, vamos resolver isso junto lá. E aí ela abriu a página que eu pedi pra ela abrir, e aí eu falava assim, olha, faz isso. E ela, eu tô fazendo, mas não tem jeito, eu tô fazendo, não tem jeito. Eu, calma, escuta o que eu tenho pra te falar. No final das contas, deu certo. Só que a crença que ela tem dentro dela, de que ela tem dificuldade, de que ela é uma pessoa que vai ter mais dificuldade que as outras para concluir uma atividade, trava ela, torna as coisas mais difíceis. Então, essa crença dela do eu não consigo faz com que ela realmente não consiga, porque ela fica cega para as opções. Eu tô dando um exemplo dessa aluna, mas isso é para qualquer pessoa. Tem uma outra aluna que chegou aqui e ela tinha uma crença. Eu lancei um desafio, eu amo um desafio, né? Eu lancei um desafio lá no grupo de alunas e quando eu postei o desafio, ela foi a primeira a pedir voz no microfone e falar assim, olha, isso é muito difícil, é impossível, não dá pra fazer. E aí eu falava, calma, vamos vencer crenças. E eu falo muito, muito, muito de crença. Entrou outra aí que tinha uma crença de que não fazia anúncio de jeito nenhum. Então, essas crenças, e eu falava, gente, isso é uma crença, eu trabalho muita crença com as alunas, gente, isso é só uma crença, acredita em mim, isso é só uma crença. E ontem, essa aluna, ela simplesmente gravou um vídeo, né? Ela não só cumpriu praticamente todo o desafio, como ela gravou um vídeo. O que ela falava que era uma das coisas que ela não quer fazer na vida. Então, gente, as crenças, elas existem para nos ensinar muita coisa sobre nós, mas elas existem também para serem quebradas, tá? E eu fico muito feliz quando eu vejo meus alunos passando por cima dessas crenças. Então, as crenças mais comuns que tem aqui no Instagram é eu não consigo mexer na internet, eu tô velha demais para isso. Gravar vídeo nunca na vida, eu não vou aparecer, eu tenho medo das câmeras, não apareço de jeito nenhum. Agora, a crença que ela é de todo mundo que começa a fazer o curso. Gerenciador de anúncio é do capeta. Isso não dá para aprender, eu aprendo tudo, mas gerenciador de anúncios eu não vou aprender. E aí tem uma outra aluna, né, que é essa que eu falei que entrou depois, ela tinha essa crença, ela precisou fazer 3 cursos até ela entender que o gerenciador de anúncios não mordia. Ele é complicado, mas ele não é impossível. Ela tinha que quebrar essa crença primeiro, ressignificar isso tudo na cabeça dela, do que era o gerenciador de anúncios, do que era ganhar dinheiro no Instagram, para ela fazer um anúncio e me mandar mensagem falando que converteu. E ela tá falando aqui, ó, fica agradecida por você ser paciente e não desistir de mim. Te amo. Gente, eu não desisto de aluno, não. Não desisto. Eu fico sendo até chata, porque principalmente quando eu enxergo que é uma crença limitante, aí que eu não desisto mesmo. Quero contar pra vocês uma historinha. Eu acabei dando exemplo de alunos, eu falei que eu ia dar exemplo só meu, e aí eu vi as carinhas chegando aqui, falei delas, mas eu quero contar pra vocês uma história que é minha, essa história da minha vida. Tem 2 histórias de crenças muito fortes. Uma enraizada muito porque veio da infância. Eu sou filha de meus pais. Minha mãe fez faculdade depois que ela já tinha nós 3. Então, eu posso dizer que eu sou filha de 2 pessoas que não tinham um curso superior e tentavam empreender de qualquer forma, ter um negócio próprio. E não que eles faliram, né? Mas nada deu certo, nada deu muito dinheiro, deu muito trabalho, mas nunca ganharam dinheiro. A gente sempre teve uma vida, a gente teve tudo que a gente precisou para estudar, né? Tudo que era relacionado a estudo a gente teve. Eu e minhas 2 irmãs, a gente só estudou em escola particular e a gente tinha todos os materiais. Então, meus pais, eles trabalhavam muito para isso, mas o dinheiro só dava para isso, né? Não sobrava. E devido à experiência que eles tiveram, eles foram implantando na nossa cabeça desde sempre que não existe ser dono do próprio negócio. Tenha você um bom emprego, um bom salário que caia na sua conta todo mês. Porque ter o próprio negócio, não ter segurança, meu Deus do céu, não ter segurança é a morte. Não saber se vai ter dinheiro na minha conta é a pior coisa da vida. Não faça isso. Então, meus pais, eles criaram eu e as minhas irmãs para sermos funcionárias públicas.
e eles conseguiram com as duas, né? E eu sou um patinho feio da história. Mas eu cresci com essa crença. Eu cresci com essa crença de que eu tinha que trabalhar para uma empresa muito grande ou que eu tinha que passar num concurso público muito bom, que era isso que ia me dar que ia me dar jeito na vida. E aconteceu que eu segui esse caminho mesmo. Eu estudava para um bom concurso, como diz a Maeli, faça um bom concurso, e eu tinha um emprego, eu tinha uma bolsa, na verdade, da Volkswagen. Eu estudava design de produto, então ter uma bolsa de uma montadora, né, uma empresa de automóveis, era uma coisa maravilhosa. Então eu estava muito bem encaminhada na minha vida, só que eu não estava feliz, né? Eu estava vivendo dentro dos sonhos dos meus pais, mas que não eram os meus sonhos. E aí me deu a super louca, larguei esse emprego e falei, eu quero viver do meu próprio, eu não quero trabalhar para ninguém, eu quero ter meu próprio negócio, mas para isso eu quero me qualificar, eu quero ter uma formação internacional. Outro dia eu conto mais dessa história para vocês, mas é importante eu entrar nela aqui porque ela vai ser o fechamento disso tudo que eu tenho para falar. E aí eu fui morar em Londres. Eu não falava nem boa noite em inglês. Eu não sabia contar em inglês, mas eu quis me desafiar. Eu queria ir para um lugar onde eu ia ter que dar meu máximo mesmo, porque para começar eu não sabia nem falar a língua de quem estava lá, né? E eu não conhecia ninguém lá. Então eu paguei uma escola e uma casa aqui do Brasil por um ano, conversei com a minha família, né? Falei, olha, eu não sou o projeto do sonho de vocês, infelizmente, eu lamento dar essa notícia, mas eu quero mais para minha vida. Eu tô muito inquieta com isso que eu tenho hoje, eu quero mais, então eu vou frustrar os sonhos e planos de vocês e preciso de dinheiro emprestado. Então, assim, além de frustrar, eu ainda tive que pegar todas as economias deles para ir realizar esse meu sonho. E eu fui, né? E muitos de vocês já conhecem essa história. Quando eu cheguei lá em Londres, essa casa e essa escola que eu tinha pagado aqui do Brasil por um ano não existiam. Era uma máfia que roubou todas as nossas economias e eu só tinha uma passagem de volta para o Brasil. Então, já era noite, né? Eu cheguei e descobri que esse caos aconteceu, eu descobri tudo por mímica, porque eu não entendia nada que as pessoas falavam. Já era noite, eu mal sabia voltar para o aeroporto, eu decidi passar uma noite dentro de uma cabine telefônica. Eu não sei se vou conseguir mostrar a cabine aqui para vocês, mas eu ponho uma foto para vocês depois, que eu fiz uma réplica dela aqui para minha casa. E aí eu passei essa noite na cabine telefônica, pensando, né, toda a minha vida, e decidida que eu ia ter que voltar pro Brasil, com essa minha passagem de volta. E aí, o dia amanheceu, e eu pensei assim, meu Deus, o que de pior pode me acontecer? Eu dormi na rua, eu não vou voltar pro Brasil, eu vou dar um jeito de fazer esse sonho acontecer. Porque se eu voltasse pro Brasil também, gente, eu tava ferrada, eu já não tinha mais nem um centavo, eu não tinha nem pra onde correr, né? E aí, eu fui com a minha mala, eu tinha que achar um hotel para morar, eu tinha que ter um emprego para eu poder pagar uma nova escola, meu visto era de estudante, eu precisava estar estudando e eu precisava sobreviver, né? Eu precisava ter dinheiro para comer e tudo. E aí eu saí com a minha mala, fazendo mímicas, eu consegui um albergue onde eu dormia em troca de comida e um quarto que eu dividia com outras 19 pessoas, entre homens e mulheres que não falavam a minha língua. Eu consegui um emprego num bar, eu trabalhava nesse bar também e foi assim, eu não conseguia entender o que as pessoas pediam, então elas apontavam, às vezes saía pedido errado, tem várias histórias engraçadas desses pedidos errados. Então eu tinha casa, a comida que o lugar me oferecia era só o café da manhã, então eu tinha casa, o café da manhã, tinha o dinheiro para pagar a escola, que era do meu salário desse bar, mas não tinha dinheiro para comer, não sobrava dinheiro para comer. E isso era em 2008. 2008 foi uma das grandes recessões mundiais. E passar pelo coronavírus, eu sei que muita gente está sofrendo, eu entendo. Mas está sendo, para mim, bem mais fácil por eu ter vivido essa recessão da pior maneira possível. Porque não tinha
não tinha emprego para ninguém, então os salários eram muito baixos, realmente só dava para eu pagar minha escola e eu não tinha dinheiro para comer, literalmente, eu não tinha dinheiro para comer. O que eu fazia? Eu ficava vigiando as pessoas do restaurante para ver o que elas não iam tocar no prato, que era o que eu ia comer. E assim mesmo, eu ainda tinha que dividir com as minhas outras colegas de bar que estavam na mesma situação. Tem um motivo para eu estar contando isso tudo, tá, gente? O tempo foi passando, eu fui vivendo uma vida bem difícil assim, mas eu fui aprendendo a falar inglês e eu finalmente aprendi, dominei a língua e chegou a hora de voltar para o Brasil. Só que eu tive a oportunidade de fazer uma segunda faculdade lá. E eu não pensei duas vezes, embora fosse tão difícil trabalhar lá, ter tantos empregos. Eu cheguei a trabalhar de pedreira, de eletricista, de copeira, de faxineira, de tudo que vocês imaginarem, eu trabalhei lá. Eu falei, não, eu quero mais. Eu sempre queria mais. Eu tinha essa sensação de eu quero mais, eu posso ser muito mais do que os meus pais sonharam pra mim. Eu posso ser muito mais do que aquela menina concursada que passou num concurso bom. Eu quero ser mais, eu quero mais pra minha vida. E aí eu fiquei lá mais um tempo, fiz a faculdade e eu graduei, gente, com menção honrosa. Eu fui uma das melhores notas da faculdade, todos os meus colegas eram ingleses nativos. Eu falava inglês do meu jeito, né? Mas consegui me graduar com menção honrosa e voltei para o Brasil, né? Por aqui também foi super difícil me firmar no meu mercado, mas eu estou aqui. Um dos motivos de eu estar contando essa história para vocês é que existiu uma crença, a crença do que o que eu só posso fazer é concurso público. Só que eu não estava feliz. E eu vi nesses 2 dias de desafio muitas pessoas que estão deixando de fazer coisas que elas amam, deixando de viver um sonho que elas têm por crenças que colocaram na cabeça delas. Eu tenho... Quantos anos que eu tenho? Será que eu conto, gente? Minha idade? Eu tenho 35. Eu não sou novinha, não. E aí, gente, eu tô vendo essas pessoas deixarem de viver muita coisa. Eu tenho muitas alunas artesãs, muitas. E eu sei que em algum momento, vocês vão poder confirmar isso pra mim. Eu sei que em algum momento da vida de vocês escutaram que artesanato não dava dinheiro. Alguém falou pra você assim, vai arrumar outro emprego porque artesanato não dá dinheiro. Lacinho, você vai fazer lacinho? Nossa, tadinha, ela faz lacinho. Tem uma aluna minha que falou que escutou isso. Nossa, tadinha, né? Tá tendo que fazer laço. Eu sei que o mundo já tentou colocar crenças limitantes no seu caminho. E eu sei que alguns de vocês assumiram essas crenças como verdade. E a única forma de vocês quebrarem essa crença, de evoluírem, é entre vocês e vocês mesmos. Vocês que têm que enxergar que existe essa crença que precisa hoje ser quebrada. Uma outra crença que eu tive, essa é mais curtinha, e ela foi mais fácil de ser quebrada porque ela foi uma crença mais recente. Em determinado momento da minha vida, eu descobri que eu tinha o sonho de aprender acrobacia aérea. E o meu namorado, na época, né, a pessoa que eu tinha um relacionamento, ele falava que de jeito nenhum que eu ia conseguir, que aquilo era para pessoas que tinham força, pessoas que malhavam, pessoas ativas, e que eu tava acima do peso, que eu jamais ia conseguir. E foram mais ou menos 3 anos escutando isso, e eu passava em frente ao circo onde tinha essas aulas e eu morria de vontade de entrar, mas eu acreditava que não era para mim. Até o dia que eu entendi que, peraí, isso é uma crença limitante, esse problema está nele, não está em mim. Se ele não consegue fazer coisas por estar acima do peso, por estar fora do padrão de beleza que ele acredita, o problema é dele. Eu vou conseguir. No momento que eu decidi, peraí, tem alguém me jogando para trás, então deixa eu usar isso como mola para me impulsionar para frente. E eu fui lá, gente, eu atrevida, acima do peso, mas eu aprendi a tal da acrobacia aérea. Bom, gente, então, primeiro passo
pra gente quebrar essas crenças limitantes é identificando as crenças limitantes. E aí eu anotei aqui algumas frases, eu vou abrir aqui no meu computador e eu quero que vocês vão sinalizando para mim nos comentários se vocês já falaram essas frases. Porque o primeiro passo pra gente, a primeira coisa que aponta que você tem uma crença limitante é se você já falou alguma dessas frases. Depois eu vou voltar lendo os comentários, tá, gente? Ó, então vai sinalizando pra mim se vocês falam isso. Não é possível viver do que ama. Não levo jeito pra fazer isso. Sou muito velho pra isso. As coisas precisam ser perfeitas pra dar certo. Já vi aluna aí que tem a síndrome do perfeccionismo, hein? Olha só, perfeccionismo entrando como crença limitante. As coisas precisam ser perfeitas. Quem disse? Quem te disse isso lá no seu passado que você transformou como verdade agora? Não tenho tempo. Já teve uma do tempo aí. Tá só subindo as joinha, né? Não tenho tempo. Não consigo aprender tal coisa. É impossível ganhar dinheiro fazendo o que se ama. Vou ser pobre pro resto da vida. Gente, essa do vou ser pobre pro resto da vida, eu vou contar outra crença minha aqui, que como a minha família teve essa história que eu contei pra vocês, né? E eu me sentia culpada cada vez que eu ganhava muito dinheiro. Cada lançamento que eu fazia aqui e dava dinheiro, eu me sentia assim, a pior pessoa do mundo. Eu não mereço isso, eu não mereço isso. E eu comecei a ver que eu achar que eu não merecia o dinheiro começou a afastar o dinheiro de mim. No dia que eu quebrei essa crença de que eu mereço sim, a minha realidade é diferente dos meus pais, o caminho que eu trilhei é diferente do caminho dos meus pais e eu espero ganhar dinheiro e poder dar muito mais para eles, né? Então, quando eu entendi isso, quando eu tirei a escassez da minha vida, tirar a escassez da vida, gente, é parar de falar assim, nossa, tô sem dinheiro. Reclamar que não tem dinheiro o tempo todo. Guarda esse processo, você pode até não ter, mas para de vibrar isso. Quando eu parei, quando eu quebrei essa crença limitante, eu simplesmente foi igual um foguetinho, gente. Eu decolei de verdade. Seguindo aqui nas frases das crenças. Não sou bom o suficiente. Não consigo me organizar. É impossível me organizar. A culpa não é minha, que as coisas só dão errado. A culpa nunca é dessa pessoa que tem essa crença. A culpa é sempre do mundo e ela é a vítima. Eu não mereço sucesso. Eu não mereço coisas boas. Meus sonhos são impossíveis de serem alcançados. Eu nunca vou conseguir alcançar meus objetivos. Eu não consigo resolver esse problema. Então, essas são só algumas frases que se você fala, se você já vivenciou isso em algum momento, significa que você tem sim crenças limitantes que você precisa quebrar se você quer alavancar o seu negócio. E não só o seu negócio, né, gente? Alavancar a sua vida, ser uma pessoa mais feliz, mais bem-humorada. Porque as crenças nos impedem de muita coisa. E como você faz então para você quebrar essa crença? Você precisa entender o que gerou essa crença, tá? Você precisa parar por um tempo, pensar, localizar, a primeira coisa, identificar qual é a sua crença. Eu identifiquei lá no passado que a minha crença era que empreender não dava dinheiro, o negócio era ser concursado, né? Eu identifiquei essa crença. Segundo passo, da onde surgiu essa crença? Pode ser que no primeiro momento você não consiga lembrar de onde ela veio. Isso é normal. O nosso corpo, o nosso sistema, ele é tão perfeito que às vezes a gente vive coisas no nosso passado que ele nos bloqueia pra gente não lembrar. Porque a gente não tá preparado para lidar com aquela dor. Mas quando você senta com esse objetivo de resolver esse problema, seu sistema vai começar a te liberar para você lembrar da onde veio esse problema. E você vai lembrar em detalhes da onde veio esse problema,
tá? Da onde veio essa crença, da onde ela nasceu. E quando você encontrar da onde nasceu essa crença, você precisa ressignificar aquilo. Ao invés de você olhar para aquele passado com medo, com rancor, com raiva, ao invés de eu olhar lá para os meus pais me obrigando a estudar para concurso, tirando de mim a possibilidade de ter meu próprio negócio, né? Se eu seguisse eles, eu olho para essa cena e vejo que eles estavam me preparando para todas as adversidades que eu ia encontrar no caminho do empreendedorismo. Então eu ressignifico essa etapa da minha vida. E eu fui ressignificando então essa questão da minha infância. E hoje, quando eu conto essas histórias de Londres, que elas foram um pouco mais pesadas do que isso que eu tô passando para vocês, muita gente que conhece as histórias a fundo falam assim: nossa, e como você consegue amar esse lugar? Porque eu consigo voltar em cada uma dessas questões, em cada um desses pontos e reenxergá-los como algo que me torna a pessoa que eu sou hoje. Há pouco tempo atrás eu falei sobre relacionamento abusivo. Como eu consigo lidar com isso tão bem? Porque eu sei que todos esses relacionamentos abusivos que eu vivi me prepararam para ser a Nina do Fábio, do meu marido maravilhoso, que nada se compara com o que eu vivi antes. E talvez se eu não tivesse passado por todos aqueles relacionamentos, eu não estaria pronta para ser a esposa dele, para ser o que ele merece, para ser o que ele precisa no momento em que a gente se conheceu. Então, o que eu gostaria que você que tem crenças, né, limitantes aí, o que eu gostaria que você fizesse? Anota essa frase aí, que é no veneno que tá a cura, né? A gente tá aí tão desesperado para procurar a cura pro Covid e tá tão próximo de encontrar no plasma do sangue de quem já foi contaminado, né? É no veneno que tá a cura. Então eu preciso que você encontre o seu veneno. Eu queria te convidar a mergulhar no seu veneno, a descobrir onde tá esse ponto que te causou toda essa dor e lida com essa dor toda de uma vez. Lida com ela e o mais importante, ressignifica essa dor. Nós somos a história que nós contamos da nossa história. Nós somos a história que nós contamos da nossa história. Eu poderia contar uma história totalmente diferente para vocês. Eu poderia falar assim: nossa, gente, eu dormi na rua, foi horrível, que coisa mais triste, onde estava Deus naquela hora que me deixou sem comida? E eu contei, eu acho que vocês puderam perceber isso, eu contei essa história de um jeito tão feliz, tão empolgante, porque faz parte da minha vida e faz parte de quem eu sou, e eu sou tão grata por ter vivido cada uma daquelas coisas. Eu sou a história que eu conto da minha história, você é a história que você conta da sua história. Eu tô emocionada, eu tô aqui segurando toda hora pra não cair uma lágrima, porque eu tô falando muito do fundo do meu coração e é uma verdade que eu queria que você assumisse pra sua vida. Você é a história que você conta da sua história. Decide o que você quer contar, mulher. Decide o que você quer contar. Vamos mudar essa realidade da sua vida, vamos quebrar essas crenças limitantes. Decide qual história você quer contar sobre você. Finalizando esse assunto de crenças limitantes, eu quero deixar uma atividade para vocês, é uma proposta. Se você tem uma crença limitante, senta e tenta encontrar essa crença. Primeira coisa é identificar essa crença. Identificar da crença, passo número 2. Volta um pouquinho na sua história e tenta entender da onde vem essa crença. E uma vez que você entendeu da onde vem essa crença, vamos trabalhar para ressignificar. Vive a dor que você tem que viver, mas ressignifica e assume, como a gente está falando da crença do eu não consigo, assume que você consegue. Eu vejo todos os dias da minha vida, aqui no Instagram e no meio dos meus alunos, pessoas que falavam que não conseguiam conseguirem. Então eu posso te garantir que dá certo quebrar essa crença limitante. Tô vendo aqui muita gente falando que escuta bastante essa questão de seu emprego não vai dar dinheiro, né? Então isso vai criando as crenças
Vou comprar um laço para ajudar você. Gente, isso é muito comum. Né? Quem faz artesanato, vou comprar para te ajudar. E a pessoa não entende. E aí, gente, é hora de parar para pensar também qual que é a imagem que você tá passando para essas pessoas. Você tá passando uma imagem de empresária? Amanhã eu vou fazer uma live com a Manu, do Elo Criativo. E quando eu conheci a Manu, ela não tinha uma imagem de empresária. E agora ela tem. Agora ela é uma empresa de sucesso. E eu vou fazer uma live com ela amanhã. A gente vai falar sobre Instagram. E ela simplesmente assumiu que ela é uma empresa. E a família dela começou a ver ela diferente. As outras pessoas começaram a ver de outra forma o trabalho dela. Ela é artesã, tá? Mas ela é uma empresária acima de tudo. Ela é dona de uma empresa onde ela faz artesanato. Então, esse posicionamento é muito importante para que as pessoas te vejam com outros olhos também. Olha só, a Cristal tá falando assim: meu pai diz sempre, seu trabalho é muito bonito, mas não vende. Quem vai comprar isso? E, gente, as crenças que são colocadas na nossa vida pelos nossos pais, elas são as mais difíceis de serem quebradas. Porque a gente cresceu entendendo que eles sabem tudo, né? Que eles são a verdade absoluta. Então, se você tem alguma crença que vem lá da sua família, né? De quando você era criança, saiba que vai ser difícil lutar contra ela, mas não é impossível. Você não é o projeto dos seus pais, você é uma pessoa única. Você é um adulto crescido que agora vai trilhar seus próprios caminhos. Tudo que eu precisava ouvir, que ótimo, gente. Eu quero ser instrumento, eu quero realmente levar o que vocês precisam ouvir. Eu sempre peço a Deus, independente do que eu vou falar na live, independente do assunto da live, eu peço a Deus para que eu consiga falar o que vocês precisam ouvir. E nessa de hoje em especial, eu tava muito nervosa. Eu falei com meu marido, eu falei, meu Deus, como eu vou falar de um tema que eu não domino? Eu tava pisando totalmente fora da minha zona de conforto. Meu negócio é falar de algoritmo, anúncio, Instagram. E falar de sentimento não é comigo, não. Tava pisando totalmente fora da minha zona de conforto. E que bom que encontrou vocês de braços abertos aí do outro lado.